pessoal, vamos para a nossa segunda aula de progressões e sequências, tá? Mas antes da gente começar a aula de especificamente PA, eu gostaria de fazer tipo um retorno, um pequeno retorno. Na aula passada nós falamos um pouco de sequências, só que a gente não montou nenhuma sequência, tá certo? Olha só, aí eu coloquei esses dois exemplos aqui para a gente ter uma ideia de como montar uma sequência, uma progressão que não necessariamente seja uma PA. A gente montar uma sequência ou progressão através de uma lei de formação. Como é que funciona isso aí? Olha só, presta atenção nesses dois exemplos aqui. Eu quero determinar uma sequência não completa, vou fazer só 5 termos, tá? Dessa sequência, e essa sequência, como diz aqui o texto em amarelo, determina os 5 primeiros elementos da sequência, AN, onde cada terminho desse aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, no caso, vamos fazer só 5, tá? Esse númerozinho aqui é um natural, tá certo? Esse númerozinho da sequência, ou seja, começando do 1, porque é o natural sem o 0, nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, podemos ter mais, mas vamos fazer só os 5 primeiros elementos. O primeiro elemento aqui, gente, ele já mostrou pra gente, ó, o primeiro elemento vai ser o A2, tá certo? Ou o A1, que é menos 2. Então a gente vai montar aqui, ó, essa parte de cima, vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Esse primeiro elemento aqui, que eu vou montar aqui em cima, ó, vai ser o menos 2. Ok? Se você observar aqui embaixo, ó, o primeiro elemento é menos 2. Os outros elementos, né, vão ser dados por essa lei de formação, tá vendo? Ó? Esse AN aqui, ó, esse Nzinho, vai ser maior ou igual a 2. Então nós vamos fazer baseados nessa linha aqui, nós vamos fazer o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto elemento. E à medida que a gente for calculando, a gente vai colocando o resultado aqui. Então nós temos o segundo elemento, que é o A2, vai ser igual a menos 1, elevado a n, que é esse númerozinho aqui, no caso é 2, mais a n menos 1. O que é a n menos 1? Se esse a n é o que eu estou fazendo agora, a n menos 1, ou seja, 2 menos 1, vai ser 1, ou seja, vai ser o primeiro elemento, que é menos 2. Então, esse vai ser o nosso segundo elemento, ó. O segundo elemento aqui vai ser menos 1 elevado a 2, que dá 1, mais, vezes esse menos aqui dá menos, vai ser 1 menos 2, ou seja, o segundo elemento vai ser 1 menos 2 dá menos 1. Então, o primeiro elemento é menos 2, o segundo, menos 1. E o terceiro elemento? Vamos lá. O terceiro elemento vai ser, olha só, menos 1, que é fixo, não é? Menos 1, elevado a n. N agora é 3, ó. Elevado a 3. Mais, olha só, o anterior a n menos 1, o anterior desse A3 é o A2 que a gente acabou de calcular, tá? Então vai ser menos 1. Então nosso A3 vai ser menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Mais vezes menos é menos. Menos 1. Então, o nosso terceiro elemento vai ser menos 2. Então, veja, o primeiro é menos 2, o segundo é menos 1, o terceiro também vai ser menos 2. Vamos dividir um pouquinho aqui.
Agora vamos para o quarto elemento. O quarto elemento vai ser o menos 1 elevado a quem? A n, que agora é 4, mais o anterior. O anterior que a gente acabou de calcular é menos 2. Então, o nosso quarto elemento vai ser menos 1 elevado a 4 dá 1, mais vezes menos a menos, 2. 1 menos 2 dá menos 1. Ou seja, ó, menos 1 novamente. Então, o primeiro é menos 2, segundo menos 1, terceiro menos 2 e quarto menos 1. Agora vamos para o quinto e último. Né? Essa sequência pode continuar, mas a gente vai fazer só os 5 primeiros. Tá certo? Vai ser menos 1. Agora elevado a 5, né? Que é esse termozinho aqui de baixo. Mais o anterior. O anterior foi menos 1. Então, o nosso quinto elemento vai ser menos 1, né, que é menos 1 elevado a 5, dá menos 1, mais vezes menos a menos. E nós vemos que o quinto elemento vai ser menos 2. Então, veja, montamos os 5 primeiros elementos dessa sequência baseado nessa lei de formação aqui. Vocês viram aí, tá? Agora vamos para o B aqui. O B também nós vamos fazer 5. Vamos montar à medida que a gente for calculando. A gente vai colocando aqui. O primeiro a gente já sabe, é 0. Tá certo? Ó. Primeiro A1 é 0. Agora vamos a partir do segundo. O segundo elemento aqui vai ser, ó, o anterior, tá vendo? A n-1 é o anterior a esse. O anterior ao segundo é o primeiro. Ou seja, nós vamos ter 0 elevado a 2, somando sempre com valor fixo agora, ó. 1. Então, o segundo vai ser, aqui dá 0, né? Somado com 1 dá 1. Então, o segundo elemento aqui vai ser 1. O terceiro elemento vai ser, novamente, ó, o anterior a esse terceiro, que é o segundo, que a gente acabou de calcular, elevado a 2, mais 1. Esse 1 aqui agora é fixo, ó, diferente do anterior. Se a gente pegava o anterior, né? Aqui, ó, o anterior nós estamos pegando aqui, vamos elevar ao quadrado e sempre somar com valor fixo, agora 1. Ou seja, o terceiro elemento vai ser 1 mais 1. O terceiro elemento vai ser 2. Ok? Agora vamos para o quarto elemento. O quarto elemento vai ser, ó, mais uma vez, o anterior, que é 2, elevado a 2, mais 1. Ou seja, o quarto elemento vai ser 4 mais 1. O quarto elemento vai ser 5. Vamos para o quinto e último. Quinto e último elemento, né? Que a gente só está fazendo 5, lembra? Então, vai ser o anterior ao quadrado, né? Lembra da lei de formação sempre, ó. O anterior ao quadrado, o anterior foi 5. Mais 1. Ou seja, o quinto elemento vai ser 25, que é 5 ao quadrado, mais 1. O quinto elemento vai ser 26. Ok? Então é muito simples quando é dado para nós uma lei de formação. Através dessa lei de formação, a gente monta a nossa progressão ou a nossa sequência. Tá? Tem que prestar muita atenção na lei de formação para a gente não errar. Tá certo? Bem, voltando agora onde a gente estava, né, que é progressão aritmética. Então, como eu coloquei no slide da aula anterior, nós temos uma progressão aritmética, é uma progressão montada com vários termos, né? No caso aí, nós temos, ó,
O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o enésimo termo. E cada termo, a partir do segundo, é o anterior mais uma razão. Então, olha, né, na aula anterior a gente deu vários exemplos. Ó. Essa razão aqui, ó, é 3. Então, a partir do primeiro, ó, 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3. E aí nós temos uma progressão aritmética, tá? A razão aqui é fixa, tá vendo? Aqui agora a razão mudou para 2, ó. Então o primeiro é 2, agora vamos somar 2 a cada termo para obter o posterior. 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, e aí vai por diante. Quando a razão é 0, nós temos uma PA, nós temos uma PA fixa, não é isso? Então, 3 mais 0, 3, mais 0, 3, mais 0, 3, e aí fica fixo. E podemos ter PAs também decrescentes, ó. 70 menos 10, que é a razão, ó, dá 60, 60 menos 10 dá 50, menos 10 dá 40. Então, eu estou somando menos 10 e a nossa PA ficou decrescente, ok? Bem, agora você observa o seguinte, ó. Para eu obter o segundo termo, de qualquer uma delas, eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar o anterior a S e vou somar a razão. É isso? Para obter o terceiro, eu pego o anterior e somo com a razão. Para obter o quarto, eu pego o anterior e somo com a razão. Então veja, isso causa uma dificuldade para a gente, não é o que exatamente? Porque quando eu quero obter um termo muito distante do início, eu tenho que sair somando várias vezes a razão. Então, assim, vamos supor que nessa primeira PA aqui, nós temos aqui, ó, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, eu quero obter o centésimo termo. Então, veja a trabalheira que vai dar, né? Nós vamos ter que fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Aqui só tem 7. Então, para obter o próximo termo, eu vou ter que somar a razão, até chegar no centésimo. Quando trabalha, a gente não vai ter. Então, devido a isso, né, no caso da PA, eu tenho uma formulazinha que a gente chama de termo geral. O que é termo geral? Por exemplo, se eu quiser saber o centésimo termo, o que eu faço? Observe aqui os cálculos aqui. Depois a gente vai fazer um desenvolvimento, para você ver como é que chegamos a essa conclusão. Olha só, se eu quiser saber o centésimo, está vendo a fórmulazinha aqui, ó? Eu quero saber o centésimo. Então, para saber o centésimo, eu tenho que saber o primeiro, né? E somar com esse número 100 aqui, ó, N, tá vendo? Esse N é o mesmo daqui, ó. Esse 100, subtrair um dele, ó, e multiplicar pela razão. Então, por exemplo, para saber o centésimo termo, né, eu pego o primeiro e somo com 99 vezes a razão. Então fica mais fácil, tá vendo? Ó? Por que fica mais fácil? Porque agora, para obter o centésimo, eu só preciso saber quem é o primeiro e quem é a razão. Sabendo essas duas variáveis aqui, eu tenho como saber o centésimo. Ok? Como é que a gente chegou a essa conclusão dessa formulazinha aqui? Ó? Ok? Então preste atenção. Ó. A gente sabe que o primeiro geralmente é dado para a gente, né? O primeiro termo. O segundo termo vai ser o quê? Vai ser o anterior, que é o primeiro, mais uma razão. Se eu for fazer o terceiro termo, nós vamos pegar o anterior, que é a 2, somar a razão. Agora, observe aqui o que a gente vai fazer. Eu vou trocar esse A2 aqui, ó, tá vendo? Que é o anterior, pelo valor de A2, que é o quê? O primeiro mais a razão. Então vai ficar como o nosso terceiro? O nosso terceiro termo
vai ser o A2, que é isso aqui, ó, A1 mais R, e vou somar a razão, não é? Ó, o A2 aqui eu substituí por isso, e agora eu vou somar mais uma vez a razão. Então, se você observar, o nosso terceiro termo vai ser o quê? Vai ser o primeiro mais 2R, né? Que é R mais R. Então, observe que esse númerozinho que apareceu aqui, ó, antes da razão, que está multiplicando a razão, é exatamente esse númerozinho aqui, ó, subtraído de 1. Não é? Ó, primeiro mais, ó, 3 menos 1 vezes a razão. 3 menos 1 dá 2. Então, observe que isso continua a se repetir. Observe o quarto, ó. O quarto termo vai ser o anterior, né, ao quarto, que é o terceiro, mais a razão. É isso? Mais a razão. Agora, veja só, se eu substituir esse terceiro aqui pelo valor do terceiro, nós vamos ter o quê? Ó, o A4 vai ser o terceiro, que é o primeiro mais 2 vezes a razão, mais a razão novamente. Se eu fizer a mesma coisa novamente, ó, eu vou ver que o quarto termo é o primeiro mais, ó, 2R mais R, 3R. Observe de novo o que aconteceu. O quarto termo vai ser o primeiro mais 3R. O que é esse 3 aqui? Esse 3 aqui é exatamente esse númerozinho aqui, ó, menos 1. Então, por isso que a gente conclui que qualquer termo da nossa PA, ele é o primeiro mais esse númerozinho aqui, ó, menos 1 vezes a razão. Por isso que eu posso calcular, usando essa fórmula, qualquer termo da minha PA. Agora, observe, né? Eu posso calcular também qualquer termo, como eu também posso calcular o primeiro, como eu posso calcular a posição do número, e eu também posso calcular a razão. Por quê? Porque todas essas partezinhas aqui em forma de letra são variáveis. Então, para eu calcular algum termo da minha PA, eu preciso dessas três coisas aqui. Na realidade, né, eu preciso de duas, porque uma já vai estar aqui. Mas olha só, se eu quiser saber o primeiro, basta eu ter o quê? Essas três coisas aqui, ó. Esse primeiro aqui, esse aqui e esse aqui. Eu consigo calcular esse aqui. Se eu quiser calcular a posição de um termo, que é esse nzinho aqui, basta para isso ter o termo completo, né, o primeiro e a razão. Eu consigo calcular a posição. Da mesma forma, se eu quiser saber a razão de um APA, basta eu ter a posição do número, o primeiro e um número específico da minha PA. Isso que a gente chama de, essa formulazinha aqui, o pessoal chama de termo geral de uma PA. Por quê? Porque eu posso calcular qualquer termo da minha PA, basta para isso saber o primeiro, a posição do termo e a razão. Ok? Beleza? Vamos lá então. Para a gente ficar bem prático nessa questão de termo geral, né, nós vamos fazer alguns exercícios que envolvem, né, essa formulazinha aqui, né, o termo geral da nossa PA. Para o vídeo não ficar muito longo, esses exercícios nós vamos fazer na próxima aula. Tá certo? Espero que você tenha ficado claro com respeito ao termo geral, mas aí, se não ficou, com a resolução desses exercícios, com certeza a gente consegue ficar mais claro com respeito a essa formulazinha aqui do termo geral. Então, até a próxima aula. Grande abraço.